Opa, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio do The Jornalismo Esportivo, o melhor podcast do meu bairro. Dessa vez aqui, eu tava pensando em conversar um pouco com vocês sobre SAF, tá? A gente sabe que é um novo modelo dos times brasileiros, né? Mundiais, na real, mas aqui eu vou dar um foco mais na questão brasileira. Porém, a gente vai dar uma conversada aqui, a gente vai ver um pouquinho mais se isso é de fato o futuro dos times ou não. Se eles estão entrando numa enrascada, tudo mais, enfim, a gente vai desenrolar um pouquinho aí ao decorrer do episódio. Bom, para começar, muitos times hoje, eu vou pegar aqui mais o Brasileirão Série A, tá? Muitos times hoje são financiados, investidos por, por empresas, por organizações que se juntam para depositar uma graninha pro time e ter o seu rendimento de volta, tá? E o que acontece? A gente tem times já consolidados com isso, tá? Como, por exemplo, o Botafogo, que virou uma SAF do John Textor, que o John Textor chegou, investiu, se não me engano ele é inglês ou ele é americano, algo assim. Ele chegou, ele investiu no time, e o time tá rendendo, o time tá com dinheiro, o time tá em quarto na Série A, e além disso, quase ganhou ano passado o Brasileirão, tudo mais, tal. O Botafogo que amargou na Série B, mas agora está de volta graças a esse investimento, tá? A gente também tem outros exemplos aqui, como o próprio Cruzeiro, que caiu graças a uma diretoria incompetente, graças a uma diretoria que é amadora, realmente. Tinha um time bom, tinha um elenco bom, mas juntou as peças erradas, certo? E fez certos investimentos que não valeram a pena. Porém, a gente tem a volta do Cruzeiro, que foi comprado pela SAF do Ronaldo. O Ronaldo ele chegou, ele comprou o time do Cruzeiro, ele faturou cerca de 200 milhões, porque ele vendeu recentemente o Cruzeiro, ou seja, ele comprou por um valor, o time estava na Série B, o time foi um dos líderes ali, estava entre os quatro primeiros da Série B, subiu, ficou no Campeonato Brasileiro, 2 anos agora, completando, e desde que subiu, e o Ronaldo vendeu o Cruzeiro e faturou cerca de 200 milhões a mais em cima disso, tá? A gente também tem alguns exemplos aqui, que eu queria dizer que é um episódio que fala de SAF, mas não é necessariamente apenas SAF, o modelo de time de SAF. Eu digo também investimentos, patrocinadores fortíssimos e como que isso influencia no futebol, né? A gente tem outro exemplo aqui, como o Galo. O Galo está em sétimo, é um time que eu elogiei muito na Libertadores, no Brasileirão Série A também, é muito qualificado e que eles também têm investimento, certo? Daquela família mineira lá, que inclusive ajudou a financiar o estádio, da MRV Arena, e levantar esse projeto aí que estava há muito tempo já no papel. A gente também tem, por exemplo, o Bragantino, que muita gente já conhece, mas esse podcast aqui, ele é geralzão, então ele fala também de... para quem não conhece tanto futebol. O Bragantino, que hoje está em oitavo, ele nem sempre foi o Red Bull Bragantino com a imagem da Red Bull, certo? O Bragantino ele era um time de bairro, não tinha investimento, era um time bem humilde. O símbolozinho dele era igualzinho do Santos, né, o escudo. E o Bragantino, ele quase faliu, ele quase fechou as portas. Essa é a verdade. Depois de você ter um time que amargurou rebaixamentos e tudo mais, que não tinha dinheiro, ele cogitou em fechar as portas. Porém, a Red Bull já tinha investido em outro time, em outro projeto chamado Red Bull Brasil, que também não deu certo. Porém, foram atrás de um time já consolidado, já com uma torcida, mesmo que pequena, de Bragança Paulista. E acharam o Bragantino, investiram, porém assim, você manteve o nome, mas você tira o escudo, você tira o uniforme, você tira antigos jogadores, né? Você faz essa politização do quê? De você retirar o que é histórico do clube para se apropriar de algo novo, de uma imagem nova, certo? Para você realmente ajudar muito na imagem da empresa mesmo, que é da Red Bull. Red Bull que também tem o Salzburg, tem o Leipzig, vários times aí
ao redor do mundo que são investidos por eles também, tá? A gente tem, por exemplo, aqui também o próprio Bahia. O Bahia virou SAF também. Super investido, montou um timaço pra esse ano. E olha só, o Bahia. Cara, o Bahia tá em segundo. Eu sei que é começo de campeonato, mas assim, não é segunda, não é primeira rodada, é sexta rodada. É claro que eu continuo com a mesma visão que eu falei no último episódio. Eu não acredito que o Bahia vai ficar aí, né? Só que assim, é um time que você pode dizer hoje que, mano, não vai cair. Sabe? Pelo menos a princípio não vai cair. Tudo bem que o Vasco, quando caiu, tava na terceira rodada era líder, mas ainda assim é um time que bem melhor do que o Vasco naquela época, né? O Bahia de hoje. Everton Ribeiro, Jean Lucas e afins. Mas o Bahia é um time que ele foi investido, ele realmente começou a gastar o dinheiro do investimento do final do ano passado pra esse. E, cara, e tá rendendo. Você tem jogadores assim. É a SAF City, né? É a mesma SAF do Manchester City. Você tem jogadores consolidados da Europa vindo pra cá pra jogar no Bahia. Assim como o mercado do Bahia, ele se expande muito mais. A verdade é que quando você tem dinheiro, o dinheiro, ele manda no futebol. E quando você tem dinheiro pra um time, você abre um mar de possibilidades ali pra você melhorar ele. E uma delas é você contratar jogador bom, ponto, sabe? Futebol não é uma ciência exata. Não quer dizer que se você gastar tanto, você vai ganhar determinados títulos. Não. São Paulo ganhando do Flamengo é uma prova disso. O Atlético Paranaense passando do Palmeiras é uma prova disso na Libertadores. Porém, porém assim, eu ia dar exemplo do Fluminense, mas não cabe. Porém assim, você pode afirmar que se você tem dinheiro, se você tem dinheiro, a chance de você cair é muito menor. Sabe? Isso é uma parada meio que definitivo, sabe? Se você tem dinheiro, a chance de você cair é muito menor. Você pode ver que praticamente todos os times que caíram do ano passado, retrasado, era todo time sem dinheiro, lascado mesmo, sabe? O Santos era um deles. E então, assim, ajuda muito você ter dinheiro, mas também precisa ali de uma certa ambiguidade ali entre você ter uma diretoria boa e você ter dinheiro pra você contratar, tá? O caso do Flamengo não é investimento, o Flamengo não teve investimento. O que o Flamengo teve foi uma diretoria que trabalhava na reconstrução do clube, que enquanto, por exemplo, Santos, Corinthians ganhavam a América e o mundo, o Flamengo tava na merda, sabe? Não disputava nada. Tinha jogadores horríveis no plantel. Porém, foi um planejamento que deu certo, estão colhendo os frutos até hoje, a dívida só vem diminuindo, né? Você tem jogadores qualificados. A verdade é que a imagem do Flamengo hoje, ela já atrai, então, por exemplo, assim, se um jogador ele vai querer jogar, se ele tem uma oferta de um time, sei lá, como o Corinthians e o Flamengo, pô, ele sabe muito bem que a imagem do Corinthians muitas vezes está associada a não pagar salário, sabe? Enquanto a do Flamengo já paga certinho, tal, tudo. Ou seja, tem uma questão muito mais organizada. Você tem a imagem, por exemplo, no Corinthians que torce para não ser rebaixado e um Flamengo que disputa Libertadores e Mundial, né? Que nem vai estar no Mundial 2025. Então, também a imagem do Flamengo, ela foi constituída muito dessa organização que a diretoria teve com o time, tá? O São Paulo também é a mesma coisa, não teve investimento. O Morumbis não é investimento, sabe? É uma chance, é uma oportunidade de negócios ali, mas não chega a ser considerado investimento no time, até porque não é investimento no time, certo? Isso aí no máximo é uma injeção de dinheiro graças a um patrocínio, sabe? Tipo, mas não chega a ser investimento de time, graças ao Morumbis, na real. Morumbi, né? A gente também tem aqui o Palmeiras, que era o que eu tinha citado antes. O Palmeiras, ele é o melhor exemplo de todos. Por quê? Não, eu não acredito que o Palmeiras é o melhor exemplo de todos, porque pra mim é o Flamengo. Sabe, eu acho que, por exemplo, o Flamengo ele se reestruturar sem ter um investimento, mas ter uma diretoria competente, sabe, que unia o fato de você ter a maior torcida do mundo, o fato de você ter um Maracanã,
sabe? E o fato de você já ter a imagem do Flamengo, que já era gigante, sabe? Ajudou muito. O Palmeiras é uma questão mais diferente, é uma questão mais Nutella, o Palmeiras. O investimento da Crefisa, é, presidentes ali que também ajudaram a reestruturar o clube, mas é uma parada bem mais, é, digamos, beneficiada, mais paga, né? Porque o Palmeiras, se não fosse a Parmalat e a Crefisa, não seria nada. A Crefisa que chegou investindo no Palmeiras, aquele projeto que acho que, se não me engano, foi desde 2014, que foi quando o Palmeiras quase caiu e ganhou a Copa do Brasil em seguida. É um projeto, cara, que ele se assemelha muito a quesitos do Flamengo, que é você ter um começo precário, mas você ter um começo precário, mas você ir investindo, você ir administrando e você ir melhorando cada vez mais o time, até chegar no momento bom, até chegar no momento que você possa dizer, pô, legal, meu time agora ele tá qualificado para disputar títulos, porém ele se diferencia porque teve investimento, sabe? Teve injeção de dinheiro. A Crefisa, ela chegou, ela investiu no Palmeiras e você só precisava de uma Leila, uma pessoa, e uma Leila eu digo não, uma Leila eu digo não no quesito é a Leila em si, mas eu digo no na presidenta, sabe? Não precisava da Leila, precisava de alguém que saiba administrar o clube, sabe? E a Leila chegou e com a função dela ela conseguiu fazer isso muito bem. Ela chegou, ela administrou o clube e você tem muito palmeirense reclamando, ai, mas a Leila ao invés de comprar jogador, ela compra avião, sabe? Cara, a Leila comprando avião, não contratando ninguém, o Palmeiras foi campeão brasileiro, tá? O Palmeiras ele foi campeão brasileiro. Ai, mas não foi por causa da Leila. Ah, não, então peraí. Foi por causa de quem? Do Abel Ferreira? Tá, o Abel Ferreira, pra ganhar, ele precisou do quê? Bom, dos seus jogadores. Tá, e foi o Abel Ferreira que contratou? Foi o Abel Ferreira que trouxe Zé Rafael, que trouxe Dudu, que trouxe Rony, que trouxe Endrick, que deixou o Endrick na base ali, e depois do São Paulo, e deixou ele lá e investiu nele. Foi o Abel? Que trouxe Gustavo Gomes, que trouxe o Everton, não foi o Abel, sabe? Tudo bem, eu entendo que, em tese, a Leila, ela não contribuiu no plantel de 23. Ela não contratou ninguém realmente muito bom. No máximo, o Flaco Lopes, mas pelo amor de Deus, era fraco Lopes na época, né? Ela não contribuiu e ela gastou com coisas que, em tese, não eram necessárias. Só que o elenco do Palmeiras foi montado por ela, sabe? Não foi pela Abel Ferreira. E mesmo que você fale, ai, foi pela Abel Ferreira, mas quem trouxe foi ela. Foi a gestão dela, sabe? Então, assim, são coisas que você vê que não faz sentido nenhum. Que o palmeirense ele reclama, mas ele nem se baseia em algo verídico. Ele nem se baseia numa contextualização correta da situação. Você pode até falar que a Leila não fez nada, mas se não fosse ela, vocês não estariam onde estão, sabe? Eu acredito que, cara, isso acontece com todo mundo. Eu acredito que se o Santos, por exemplo, começar a ganhar, 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 eu vou criticar e vou acabar agindo de má fé quando a soberba começar a subir, que nem é de palmeirense hoje. Eu acredito que isso. Eu sou ser humano, também erro. Mas os caras têm que entender isso, sabe? Que por mais que a Leila não contratou, mas, cara, se não fosse ela, o Palmeiras não estaria onde tá hoje, sabe? Pega qualquer presidente aí arrombado aí que chegue e assume o clube, moleque, o Palmeiras ia estar na merda agora. Devendo pra todo mundo, até pra Crefisa. Tudo bem que hoje deve, mas é uma situação bem mais favorável, né? Tá devendo sendo campeão da Libertadores, né? Mas enfim, é uma situação bem, bem complicada. O Inter não tem, também não tem, pelo menos que eu saiba, não tem, assim como o Fortaleza e nem o Grêmio. A gente tem o Vasco que tem a 777 Partners, certo? Que também agora saiu. O Vasco, ele, antes dele subir, ele assinou um decreto
que permitia a adesão à SAF do clube, tá? E o Vasco, ele aderiu a 777. Foi ali que o Vasco escolheu. A questão que fica é, foi um investimento bom? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Injetou dinheiro no clube, levou o clube pra Série A, manteve o clube na Série A, mas, mano, o Vasco disputou pra não cair até a última partida. O Vasco só não caiu, não foi pela competência dele, foi pela incompetência do Santos. Foi pela incompetência do Santos que o Vasco não caiu. Sabe? Você tem aqui, pegando o plantel mesmo do Vasco, aqui, você tem jogadores que. Cara, eu não consigo ver algo positivo nisso, cara. Eu não consigo, mano. Por exemplo, aqui, vamos pegar jogador por jogador. Léo Jardim. Beleza, você releva. Léo Pelé e Maicon. Olha essa zaga, velho. Moleque, o Maicon, ele foi dispensado do Santos no ano que o Santos caiu. Foi um pouquinho antes, mas enfim. Cara, isso aqui é um absurdo. Léo Pelé, esse cara é horrível, mano. Horrível, cara. Horrível. Saiu do São Paulo porque o São Paulo tem elenco pra ser campeão. E Léo Pelé não é elenco de campeão nenhum, cara. Não deve fazer parte de elenco de campeão nenhum, cara. O João Vitor. Ah, o João Vitor é bom. O cara é novo, mano. Ele ainda é uma aposta. Falam que, nossa, é o zagueiro. Quando saiu do Corinthians, nossa, é o zagueiro da seleção. Cadê o zagueiro da seleção? Cadê? O cara que foi dispensado pelo Benfica. Ai, mas o Benfica é forte. Ah, então agora você tá praticamente dizendo que o Marcos Leonardo é um puta no jogador, porque ele é centroavante lá e é artilheiro. E aí? E aí? Para, mano. João Vitor não é tudo isso, cara. Não é tudo isso. Lucas Piton, pelo amor de Deus, esse cara foi dispensado pelo Corinthians também, mano. Olha o nível, cara. Aí você tem, olha só. Um meio-campista chamado Juan Sforza. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Aí você vai olhar os times que esse cara jogou. New Old Boys. 22 anos. Você tem Galdames, Pablo Galdames. Vamos ver o time que esse cara jogou. 6 partidas, 0 gols, 0 assistências. 2 cartões amarelos. O maior time que esse cara jogou foi no Genoa, da Itália. Você tem um ataque com, olha só. David, dispensado pelo São Paulo. Rossi, obeso. E o Payet. Payet realmente, mano, o Payet é o time do Vasco. Tipo, o Vasco, ele já é tecnicamente ruim. Mas o Payet, ele é o cara que, mano, que faz o Vasco ficar na classificação ruim e não na classificação tenebroso. Entende? E o Vegete também, que é um puta de um jogador. Uma baita contratação. Me lembrou muito o Cano também. Um gringo argentino vindo e decidindo. O Vegete que veio na época que o Vasco tava quase caindo também. Veio, contratação do meio do ano passado, junto com o Furt. Disputavam pra ver quem que ia ser o melhor argentino, né? Acabou dando o Vegete 1000 vezes melhor. Mas enfim. Cara, é um time horrível, cara. Você vai ver o banco. Os caras têm. Bruno Prachedes é bom, realmente. Você tirando o máximo aqui, cara. Esse Keller é goleiro? Nossa, o Keller tá aqui. O Medel, cara. Cara, o Medel é foda. Até o Beso, mano. Beso também, velho. Sabe? Você tem o Adson, mano. O Adson do Corinthians, velho. O Adson, mano. Pelo amor de Deus. Mano, é um time muito ruim, cara. Então, assim, é um investimento. Puta, é triste, mano. Ver o time do Vasco é. Cara, às vezes eu falo que, mano, o time do Santos ele é ruim pra Série A.
Mas, mano, o time do Vasco é pior, cara. Tá, merda, o time do Vasco é pior, cara. Pior. Eu vejo assim. Ai, mas o Vasco ele tá em 13º, parabéns. Perdeu 4 e ganhou uma. Porra. E quem ganhou? Do Vitória, que tá sendo rebaixado. Pelo amor de Deus. Mano, para. É surreal de ruim, surreal de ruim. É... Então, assim, eu vejo. Pelo menos a 777, ela trouxe investimentos, levou o Vasco pra Série A, manteve o Vasco na Série A, mas se assemelha muito com a gestão Rueda. Eu gosto de fazer analogias porque realmente lembra. O investimento da 777 foi que nem o Rueda. O Rueda chegou, tirou o Santos da merda, em quesitos de dívida. Tirou não, né? Mas adiou a merda do Santos. E o time não caiu. Só que o time não caiu, mas passou mais de um ano sem ganhar de nenhum rival. Disputou rebaixamento em todas as competições que disputou. Perdeu pro Deportivo Táchira nas oitavas, na fila, tá? Perdeu pra Juazeirense, perdeu pra Ituano de goleada, perdeu pra Ponte Preta de goleada, perdeu pra Guarani de goleada. Foi uma vergonha, assim. Perdeu pra Santo André e no último ano caiu. Esse caiu ainda não aconteceu com o Vasco, mas quase aconteceu e se pá acontece esse ano. É um dos times cogitados a cair, sabe? Então, tipo, é bizarro, cara. É um investimento assim, cara, que teve injeção de dinheiro, mas essa injeção de dinheiro sem sentido nenhum, porque só trouxe jogador lixo, mano. Léo Pelé, Maicon, esses caras é tudo da nova gestão, mano. E é só jogador lixo, cara, com todo respeito. Mas enfim. O Criciúma, eu não sei se realmente tem um investimento. Eu não desconheço. O Juventude é igual, mas se teve investimento também, pelo amor de Deus, pra usar Lucas Barbosa, Gabriel, Lucas Barbosa, João Lucas e Marcelinho, é melhor ser rebaixado. O Corinthians, aí a gente entra numa questão aqui interessante, tá? São coisas que, por exemplo, um Masson, um Kawhi, até um Jovas ajudaria muito mais falando, certo? E desenrolando mais sobre esse investimento da VideBet. Eu não conheço muito. Eu só sei que é o maior patrocínio do Campeonato Brasileiro, né? É o que mais vai fornecer grana pelos próximos 3 anos. Vai ser cerca de 300 milhões, aí vai ser 100 por ano, um negócio assim, pra contratação. Cara, é muito aquilo, né? O plantel do Corinthians esse ano, ele mudou muito. Do final do ano passado pra esse ano, ele mudou muito, cara. Ele mudou muito, tá? É... Por quê? Você pode pegar aqui jogador por jogador, tá? Quem aqui que é novo? Ó, você pega. Novo assim, jogador que veio da Europa. Ou de outro lugar. Ranielli. Eu vou pegar aqui ó, contratações Corinthians 2024. Ó, você tem aqui uma imagem bem legal. Nossa, me veio contratações da gestão do Ilho aqui, ó. Aleatório aqui, ó. Júnior Moraes, Maicon, Bruno Melo, Bambu. Nossa, época boa. Enfim, ó, até o momento aqui das contratações. A gente tem Félix Torres, que é um jogador que veio de fora, experiente. Cara, o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, pelo amor de Deus, experientaço demais, mano. Santos, Flamengo, sabe? Kaká. Laterais você teve Hugo, Palácios e Mateuzinho do Flamengo. Meio campo com Ranieri, Garro e Coronado. Assim, 3 jogadores pica, meu parceiro. Assim, você montou um puta do meio campo. E atacante, mano, você trouxe um Pedro Henrique, que é o... O Pedro Henrique, ele é do Inter, né? Inter. Ele é o do Inter, né? É o alemão, é. É o alemão e o Pedro Raul. Cara, assim, com todo o respeito do mundo, isso são contratações de respeito. Isso sim, tá? Um Félix Torres é melhor que o Léo Pelé, comparando ao Vasco aqui, tá? É. Um.
Um Ranieri, um Garro, mano, um Coronado. Com certeza é melhor que qualquer merda que o Vasco contratou no meio campo, tá? Só perde pro Payet. O Payet é a única coisa que salva, tá? É... O Vegete é bom. O Vegete é bom, tá? Eu acho que foi uma aposta justa, mas a longo prazo vai vai desfalcar o Vasco, porque ele já tá meio velho. E aí o Corinthians ele pensou em trazer um Pedro Raul e um alemão, que são jogadores novos, interessantes, alto também, tá? Então assim, o que você enxerga, cara, é que pelo menos assim, esse investimento, esse patrocínio que o Corinthians teve ajudou muito. Ajudou muito, você trouxe jogadores muito bons, tá? Você trouxe jogadores muito... Eu acho que o Corinthians, ele fez errado em quê? Em manter alguns jogadores e dispensar outros. Isso é a minha visão, tá? É... Por exemplo aqui. Na minha concepção, o Corinthians fez merda em vender o Cássio. O Cássio oficialmente agora foi vendido pro Cruzeiro. Vendido não, ele rescindiu o contrato para ir pro Cruzeiro. Amigavelmente. Mas faltou ali um projetinho melhor pro Cássio. Pois é, o Cássio, o principal jogador do time. É... O Corinthians se desfez de Gil, que é um puta no zagueiro que vem ajudando muito o Santos, tá? Eu não vejo aqui, cara, como. É um idoso, mas eu não vejo aqui, cara, como um maluco ruim, ruim, ruim. Pique Michael. Não, pra mim é um cara muito útil. O Gil, ele é muito útil, sabe? Mesmo que você fale que. Ai, mas o Corinthians ele tá montando um plantel completamente novo. Sem amigos, que era o que eu defendia na época. Eu lembro que até hoje eu defendia isso. O Corinthians tem que parar de ser time de amigo. Só que, mano, mesmo que o Gil seja um amigo, cara, o Gil ele é bom. Pra reserva, ele seria muito bom pro Corinthians. Muito bom. Então errou em dispensar. Hoje a gente vê que hoje o Corinthians errou em dispensar o Gil. Juliano errou em dispensar o Juliano. Errou em dispensar o Juliano e manter o Paulinho, que é um idoso, aposentado, tá? E um salário absurdo, salário muito mais caro que o do Juliano, né? Acertou em dispensar Fábio Santos, por exemplo. Aí eu confesso que fez o certo, tá? É... Acertou em deixar ele aberto? Cara, eu acho que sim, mano. Porque por mais que ele esteja numa má fase, eu acredito na recuperação dele, sabe? E ele tá de fato recuperando. Ele tá voltando, tá fazendo gol, tá melhorando. Ele é um jogador qualificado. E ele tem muita raça, é isso que importa, tá? É... Mas ainda assim, pelo menos trouxe jogadores bons, como por exemplo o Garro, o Coronado, que tem experiência na Arábia Saudita. Ele tava no Al-Ittihad, se não me falha a memória, time do Benzema e do Kanté. Mas, cara, realmente assim, o Corinthians ele teve um investimento absurdo e ele melhorou muito em quesitos de contratação. De elenco, ele tá 1000 vezes melhor do que do ano passado, tá? Por mais que eu falo que jogadores como Roger Guedes, jogadores como é, é, William fazem falta. Pela qualidade, tá? O corintiano fala muito mal do William. Fala que o William ele foi um jogador que é, lesionava muito, que tinha medo da torcida e tudo mais. Mas o William tinha muita qualidade. Ele deitou no meio tempo que ele ficou aqui, tá? Contra Palmeiras, São Paulo, times grandes. Assim, pra mim foi um erro absurdo. Deveria ter um projeto muito maior pro William, que pelo amor de Deus, cara. E aí aquilo que eu falo, por mais que muita gente critique a gestão do William, eu também critico, mas eu vejo que teve muita coisa boa. O Corinthians, depois de muitos anos, chegou numa final contra o Flamengo na Copa do Brasil e jogou de igual pra igual, tá? Quase ganhando aquela final. Isso assim, com jogadores como Fagner, Fábio Santos, que, mano, são velhos, assim, sabe? Juliano, Gil, sabe? Mas ele trouxe jogadores como Roger Guedes, William, pelo amor de Deus, sabe? Além de trazer um lixo também, tipo Júnior Moraes, sabe? Que, pelo amor de Deus. Bambu. Isso aí foi realmente esculacho do Duílio. Mas enfim. Bom, a gente tem aqui 4 times restantes, tá? Eu vou dar uma resumida aqui. A gente tem Atlético Goianiense, que eu saiba não tem investimento nenhum. O Cuiabá tem investimento, mas é um investimento muito
mais pra manter o time na Série A do que pra ganhar algum título. Tipo, eu não vejo o Cuiabá ganhando nada, pelo menos assim, pelos próximos 20 anos. A gente tem também o Vitória, que o Vitória ele foi investido. O Vitória ele foi investido. Quem investiu no Vitória foi a aquela marca que eu não vou falar agora para não, porque eu não tô sendo patrocinado, mas aquela marca de conteúdo adulto, né? Foi. E cara, é aquilo, mano, assim, tá rendendo, né? Claro, tá bem mal, mas os caras estão na Série A, mano, e o Santos na B, sabe? Então, não sei se fica, eu realmente tenho minhas dúvidas. Trouxe jogadores qualificados, como por exemplo, jogadores do Galo, ex-grandes jogadores como Jean Mota do Santos, jogadores experientes na Série B, como Léo Gamalho, jogadores, assim, também o Wagner Leonardo também. Você teve também o Janderson também, que ele é experiente. O Caio Vinícius do Fluminense também, lembro da época dele. Luiz Adriano, o Zapata, zagueiro. Você tem alguns jogadores bons, assim, sabe? E, cara, não é loucura você pensar que, cara, isso aqui é no Vitória, sabe? Tipo, Vitória que não vem sendo importante pro futebol brasileiro faz uns 10 anos já. Cara, tô na A, mano. É o que importa e esse investimento deu certo, pelo menos ali pra subir. Tá rendendo assim pra subir pra Série A. E subiu. E a gente tem por último aqui o Fluminense. Cara, o Fluminense, se ele tem algum investimento, eu realmente desconheço, tá? Eu confesso que eu não conheço nenhum investimento que o Fluminense tenha. Mas eu vejo que, cara, é um time que, mano, ele melhorou muito. Assim, o Fluminense, ele assumiu hoje uma situação que ele é um puta de um exemplo, porque por mais que ele só tenha idoso, ele tem um misto de jogador novo que dá certo, cara. E um técnico que implementa um estilo de jogo muito bom também. Eu acho que se a gente valoriza o Palmeiras e toda a questão da Abel Ferreira, investimento de dinheiro e tudo mais, a gente tem que valorizar o Fluminense também. Pô, o Fluminense também tem um Maracanã. Assim como o Flamengo tinha falado, né? O Fluminense também tem um Maracanã. O Fluminense também tem jogadores renomados. Pô, Thiago Silva tá chegando pro Fluminense, mano. Renomados e jogadores novos, bons. O Arias, Keno, Guga, Martinelli. Você tem bons jogadores também, não é só idoso, não é só velho. Além disso, você tem o Maracanã à sua disposição, sabe? O que que você fatura com ingresso, sabe? Então, tipo, contrataram o Diniz, ofereceram um projeto pra ele, e hoje o Fluminense ele está sim na frente do Flamengo, pelo menos ali em quesitos de relevância. Eu posso chegar aqui, cara, o Fluminense hoje ele exerce uma posição muito mais superior do que o Flamengo, mesmo que o Flamengo tenha um time muito melhor. Quem foi o último campeão da Libertadores? Quem foi o último time brasileiro a disputar o Mundial? Acabou, acabou aí. O Flamengo só tem nome, só tem nome. Tem um elenco, mas um elenco que não funciona. Voltou a funcionar, ganhou, mas eu não boto muita fé não na permanência do Tite, não. Da mesma forma que eu falo que eu não ponho fé, eu não ponho fé, e pra mim eu só tô esperando não classificar pra Libertadores pra me mandar demitir ele. Na minha concepção. Demitir ele, contratar um técnico completamente desconhecido, implementar um método de jogo, dar a carta branca pra esse técnico novo e falar, olha, contrato o que você acha bom. Eu sei que é uma puta de uma arriscada assim absurda você fazer isso, porque você já tem um plantel já montado e com certeza a vinda de um técnico novo, ele iria mandar certos jogadores embora, jogadores amados pela torcida também. Eu acho que um Gabigol não. Mas pelo menos você vai ter um projeto para alguns anos, para o Flamengo que as pessoas realmente esperam de volta, tá? Essa é a minha concepção. E eu acredito que é isso. Eu acho que a gente pode só terminar, né? Falando um pouquinho aqui
de um possível Santos, se o Santos recebeu um investimento e tudo mais. Cara, é aquilo, velho. Eu não consigo imaginar o Santos virando uma SAF. Não é porque eu não quero, não é porque eu não sonho, é porque é uma questão diferente, entende? O Santos, ele é gigante, tá? O Santos, ele é gigante. E a história, ela exerce uma função muito importante pro time hoje. Você pode até falar que, por exemplo, um Vasco, um Cruzeiro também são gigantes, historicamente falando, né? Só que o Santos é muito maior. Ele é muito maior. A importância que o Santos tem pro futebol brasileiro mundial é diferente, certo? Porém, juntamente a isso, certo? Você tem diretorias que estão acostumadas a visões antigas, certo? A métodos, a planejamentos ultrapassados. Eu digo em que quesito? O Marcelo Teixeira tá fazendo muito bem pro Santos. Só que eu não vejo ele vendendo um Santos. Aderir a uma SAF, a um investimento absurdo. Eu acho quase impossível isso acontecer. Quase impossível, sabe? Porque o Santos ele tá fadado a ter diretorias que tem, parece que seguem ali um velho testamento, que é a questão de você ter, não, vamos, que nem o Rueda, mano, o Rueda, ele tinha um planejamento de reestruturar o Santos que nem o Flamengo, e que é uma ideia muito boa, se você for pensar, tipo, eu confio muito mais, por exemplo, se eu fosse torcedor de um time, se eu fosse flamenguista, eu confiaria muito mais na diretoria do Flamengo e o que ela construiu do que na do Palmeiras. Porque na do Palmeiras ali ela pode mandar todo palmeirense tomar no cu, sair do time e levar a Crefisa pro outro time. E aí, o Palmeiras vai ter o que de investimento? Ai, mas pagou muita dívida. Meu irmão, dívida sobe, o elenco do Palmeiras é caro, ele vai ter que se desfazer. Vai começar a ir mal nos campeonatos. É um efeito cascata, mano. Sabe? Vai começando a aumentar, o time vai começar a desengrenar, certo? Tira o investimento que o Palmeiras tem. Tira a presidente que o Palmeiras tem. Você acha mesmo que aquele elenco vai continuar? Não vai. Não vai. Até jogadores que se dizem amar a camisa vão abandonar o time. Vão abandonar, certo? E então, é uma questão que ela é bem complicada. Mas voltando à questão do Santos aqui. Cara, o Santos ele tá fadado a ter diretorias que não querem vender o clube, sabe? Seja porque eles ganham uma partezinha lá com isso, não vendendo, certo? Que eles continuam tendo sua influência, que nem Marcelo Teixeira tem influência em Santos, né? Sendo também, historicamente falando, cara, eu sou da nova geração. Eu vejo que o Santos ele tem que ter um investimento. Ele precisa ter um investimento, tá? Só que eu não vejo isso acontecer porque a diretoria lá não pensa assim. E eu não falo a diretoria atual, porque a diretoria troca, é uma democracia. Mas todo mundo que entra lá tem esse pensamento. Assim como também parte da torcida jovem. Porque o problema do Santos tá na situação que tá, não é só presidente, é a torcida organizada. É a torcida organizada que exerce a função de voto. O Rueda só foi no poder do Santos porque a organizada votou, certo? Só que é engraçado que você vê o quê? Candidatos esse ano que o Santos teve que defendiam SAF, aderir à SAF, a jovem foi completamente contra. As organizadas foram completamente contra. Você entende? Ah, não, porque SAF, a compra de um clube, acaba com a história dele. Para com isso, cara. Você prefere seu time mofando na Série B do que ter um investimento pica de dinheiro? Para, mano. Para. Sabe? Eu entendo que. Eu entendo que existe um medo de ser uma Parma da vida, de ter um time já qualificado, chegar ao investimento, botarem toda a fé no investimento, colocar tipo 90% do controle dessas empresas e essa empresa acabar com o clube e fechar as portas. Eu entendo esse medo.
Só que, cara, não são todas que fazem isso. Existe toda aquela questão burocrática. A questão da Parma foi muito mais corrida do que burocrática de fato. E aí? Você tem equipes hoje no Brasil consolidadas. Olha o Palmeiras, olha o, o, o Bahia, olha o Bragantino, sabe? Que são equipes que estão bem. Olha o Atlético Mineiro, que são equipes que possuem investimentos e estão lá, sabe? Então, assim, só pra concluir, eu acredito que o Santos, ele não tem investimento por três motivos. Você tem uma cúpula que entra, e essa cúpula ela envolve, uma bolha que ela envolve é, passado, presente e futuros presidentes que irão entrar no Santos, que já é contra investimento, seja porque eles ganham com isso, seja porque historicamente é zoado pro Santos, né? Moralmente falando, de imagem. O time de Pelé precisando de dinheiro externo pra ganhar, que na época do Pelé não precisava, na época do Neymar não precisava, na época do Robinho não precisava. A segunda questão é você ter uma torcida organizada que já é contra isso, certo? Que entra essa questão da imagem também. A torcida organizada é completamente contra. E a terceira coisa que é você ter, como que eu posso dizer? Uma estrutura do próprio Santos que é contra a SAF. Eu digo assim, historicamente falando, o Santos, ele não precisava de SAF. O Santos, ele nunca precisou de dinheiro para chegar onde tá. Nunca precisou. Em alguns casos muito específicos, tipo o final dos anos 90, um pouquinho ali de 2003, 2004, que o Santos ele tinha um investimento legal, tal, tudo, mas as eras do Santos sempre foi formadas por moleques da base, certo? E aí você tem uma estrutura que ultrapassa a presidência e ultrapassa a torcida. Entra Santos, a região de Santos. Cara, vocês conhecem a região de Santos. Ou quem não conhece aqui, só pra situar. Se vocês forem, vocês vão ver que, cara, é uma região assim completamente ultrapassada. É realmente ultrapassada. Você tem muitas coisas lá históricas. Históricas, a gente pode falar históricas, sabe? Então a estrutura da cidade ela já é histórica. Você tem um povo histórico, um povo com idade mais avançada, assim como uma torcida, um estádio velho, uma torcida com uma idade um pouquinho mais avançada, certo? Uma idade um pouquinho mais avançada. E e isso parece que é besteira, parece que não tem nada a ver. Ah, você tá dizendo que a estrutura da cidade envolve os anos não ter SAF. Cara, eu digo isso com todas as certezas do mundo. O estrutural envolve, mano. O estrutural envolve. Então esse é o terceiro motivo, sabe? Você ter se você for olhar todo o ambiente que o Santos vive é do passado. É do passado. O Santos não ganha nada faz quase 10 anos, tá? 8 anos. O Santos tem uma Vila Belmiro abandonada. O Santos tem uma cidade não abandonada. Ela é histórica, mas ela também carece ali de certos investimentos de transporte, metrô, por exemplo, trem, etc. Que ela já é desconexa com a capital. Então ela se difere ali, por exemplo, de times como São Paulo, como Corinthians, como Palmeiras. Ela tá lá no litoral, lá longe, sabe? É, são questões que a gente consegue identificar o quê? O Santos é um time do mundo, mas que é tratado como se fosse de litoral.
como se fosse de interior. Sabe? Muito porque essas estruturas que envolvem, elas moldam ali um time, uma imagem que ela é ultrapassada de fato. E que não é só imagem, né? É uma infelicidade, porque é verdade, tá? Mas enfim, gente, terminando aqui mais um episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez falamos aqui um pouquinho de SAF, tá? Saindo um pouco ali da mesmice, né? Que falando de Brasileirão, de Champions, Libertadores. Mas espero que vocês tenham gostado. Bom, é isso. Muito obrigado a todos e até mais. Valeu. Tchau, tchau.